Olá, começa agora o Fala Vereador Mirim, aqui na programação da TV Câmara. Esse espaço é feito para você conhecer quem são e o que pensam os vereadores mirins da terceira legislatura da Câmara Mirim de Itajaí. A cada edição, a gente bate um papo com um dos estudantes que participam do projeto da Escola do Legislativo, vereadora Maria Rosa Heleno Schutz. E hoje a nossa conversa é com o vereador mirim Davi da Cruz Oliveira Chu, representante do Colégio de Aplicação da Univale e presidente da Câmara Mirim. Oi, Davi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Davi, vereador mirim e tu já começa sendo presidente, né, dessa legislatura. Como que está sendo essa experiência para você? Olha, eu creio que o vereador mirim, como geral, é uma experiência muito boa, né? É muito interessante a gente, desde cedo, estar envolvido nesse meio político, né? E entender como as coisas funcionam por trás dos bastidores, né? E já ser presidente, eu vou ser sincero, eu não achava que eu ia conseguir me candidatar como presidente da Câmara, né? Foi muito bom, eu contei com o apoio dos outros vereadores, foi muito legal, a gente não teve intrigas, né? Porque antes de eu participar desse projeto, eu particularmente achava que a política como geral era briga, discussão, corrupção, mas quando a gente está por trás dos bastidores, a gente percebe que não é bem isso. Está ajudando a mudar a tua visão, então, sobre como funciona a Câmara de Vereadores, de repente Câmara dos Deputados, Senado. Exatamente. Muda bastante a nossa perspectiva, né? Principalmente porque, né, normalmente a educação que a gente recebe dos nossos pais até, né, que, não, político é tudo corrupto e tudo mais, mas muitas vezes essa fala acontece por falta de conhecimento. E se tem algo que a gente consegue, né, dentro da Câmara Mirim, é conhecimento sobre a política. Uhum. E como é que tu está achando, assim, essa terceira legislatura, os debates que vocês estão fazendo? Está sendo produtivo? Os temas que estão sendo debatidos nas sessões? Olha, em relação a isso, em relação aos debates principalmente, eu creio que os debates em si não têm acontecido, né? Todos, né? Debates no sentido de vocês debaterem sobre algum assunto, não de ter posicionamento contrário um do outro. Sim, a gente está debatendo bastante, né? Essa legislatura, como geral, a gente conversa bastante, né? São pessoas que não ficam mais quietinhas, né? São pessoas que conversam mais, se expõem mais, né? Nesse sentido, e tem sido muito bom. Eu vi que um dos temas que vocês debateram foi na quarta sessão que vocês receberam um representante do Departamento de Educação para o Trânsito, né? Sim. Que falou sobre a nova lei dos ciclomotores e autopropelidos. Queria ver contigo, tu tem patinete, ciclomotor, bicicleta elétrica, alguma coisa assim? Olha, eu nunca tive. A gente queria comprar, inclusive, só que minha mãe achou que ia ser muito perigoso e a gente acabou por não comprar. Mas eu tenho vários amigos que possuem, sim, ciclomotores, né, autopropelidos. E, bem, esse dia em específico, né, esse tema eu creio que ele seja muito importante, principalmente porque tem se popularizado muito. Esse tema das motinhas elétricas, dos autopropelidos como geral. Então, eu creio que nessa sessão, né, que a gente recebeu a visita do agente de trânsito, foi muito bom porque a gente aprendeu bem mais sobre isso. E vocês acham que vocês, enquanto vereadores mirins, jovens, né, que estão em escolas onde os alunos, os pais, provavelmente também levam seus filhos, ou até os alunos vão até a escola utilizando esses veículos, vocês tendo conhecimento sobre esse tema, né, sobre a nova lei, vão conseguir divulgar isso na escola, de repente conscientizar os outros estudantes? Sem dúvidas, que inclusive esse é um dos motivos da existência da Câmara Mirim, né? Nós representamos as nossas escolas dentro da Câmara de Vereadores, assim como nós representamos a Câmara de Vereadores dentro das nossas escolas. Então, todo tipo de assunto, todas as questões, principalmente dos autopropelidos, a gente está levando para dentro da escola, né? Não só eu, como os demais vereadores mirins, temos feito isso, eu creio, né? Na minha escola, por exemplo, eu até cheguei a conversar. Se não, eu ainda vou conversar, né? Acho que eu já marquei para conversar com uma das coordenadoras, justamente para a gente ver mais em relação a isso. Porque os autopropelidos, né? Muita gente entra com eles nas escolas, vai com ele para as escolas, e nas escolas o que mais tem é criança pequena, correndo, brincando, então muitas vezes se torna perigoso. Então, a gente está levando, sim, essas questões para dentro das nossas escolas e tentando ajudar o máximo possível as nossas escolas em relação, principalmente, a esse assunto, mais diversos outros que também têm sido discutidos. Que legal, é bem importante isso, porque justamente essa é a ideia também do vereador mirim, né? Que vocês levem todo o conhecimento para a sala de aula, para a escola.
E voltando um pouquinho lá atrás sobre a campanha, né? A Univale, o CAL e a Univale em si já tem esse movimento estudantil muito forte. O CAL, você disse que está agora pensando em criar um grêmio estudantil, né? Exatamente. Como que foi, no caso do vereador Mirim, a campanha, a eleição? Foi bastante acirrada? Bastante gente queria participar? Como que foi? Olha, eu diria que foi uma surpresa para mim a candidatura como geral. 3 pessoas se candidataram, né? Dentre as pessoas estava eu. E eu vou ser sincero, quando eu me candidatei para ser um vereador mirim, né? Eu não acreditava que eu ia ganhar. Ah, é? Porque lá as pessoas que iam concorrer comigo, né? Eram alunos que estudavam lá desde o prézinho, né? Alunos que estavam lá muito mais tempo do que eu, conheciam muito mais pessoas do que eu. E eu estava lá há 2 anos, né? Então eu não conhecia muita gente, o pessoal que eu conhecia era mais por dentro da minha turma. Aham. Mas eu decidi me arriscar, né? Até porque eu não tinha por que não participar, né? E deu certo. Foi a tua primeira eleição. Foi a minha primeira eleição e, bem, felizmente eu acabei conseguindo ganhar. Que legal. E agora, né, que você já é vereador mirim, os seus colegas de classe ou de outras turmas estão contribuindo assim com a tua passagem aqui pela Câmara, sugerindo indicações, temas para tu trazer para questionar a prefeitura, as secretarias municipais? Como é que está sendo? Olha, em relação a isso, eu acho que a maior parte das coisas que eu trouxe, né, para dentro da Câmara Mirim, né, requerimentos, o uso da própria tribuna, foram sugestões e indicações de amigos meus. Ah, é? Sim, o pessoal, principalmente da Univale, né, se interessa muito por isso. E às vezes até pessoas menorzinhas, né, porque a eleição, né, ocorreu do pessoal do 6º ao 9º. Às vezes tem crianças do 4º, 5º ano vindo falar comigo. Que legal. Então, não só da minha turma, mas a escola inteira como geral, desde alunos a professores até crianças menores. Então, todos já te identificam como o vereador mirim do colégio. Sim, eu sou muito grato por essa oportunidade, com certeza. Uhum. Então, tu estava falando que antes de entrar na Câmara, tu tinha uma visão, né, da política. E que estando aqui já mudou essa tua visão. Tu acha que, de repente, até contribuir para tu pensar em, de repente, ser uma liderança, não, até se candidatando a vereador no futuro, ou liderança no sentido de contribuir com sugestões para vereadores que se candidatem ou que já estão aqui na legislatura? Sim. Olha, em relação a isso, a Câmara Mirim, ela abre bastante os nossos olhos. Eu, por exemplo, nunca pensei em ser um vereador ou me candidatar, principalmente porque as visões que muitas vezes as pessoas têm, que é o meu caso, inclusive, que eu tinha antes de entrar na Câmara Mirim, as visões que as pessoas tinham e ainda têm como geral é que política é algo ruim, é corrupção, etc. E como eu disse, a Câmara Mirim, ela muda o nosso olhar em relação a isso, né? Então, e algo que ela ajuda é principalmente o senso de liderança. Sim. Tá lá na frente, nas sessões ordinárias, sessão solene, que acontece de vez em quando, ajuda muito a gente desenvolver esse senso de líderes, que é algo que a nossa sociedade precisa, né? Líderes e pessoas que vão se dispor a, às vezes, liderar, seja um cargo político ou até mesmo dentro de empresas, né? Então, eu creio que eu me aprimorei muito em relação à liderança e eu creio que não só eu, como os demais vereadores mirins que fazem parte dessa legislatura. Antes de ser vereador mirim, tu já conhecias a Câmara? Já tinhas vindo a alguma sessão aqui? Eu não conhecia a Câmara, para ser sincero. Na verdade, eu não conhecia muito porque eu me mudei para cá há cerca de 2, 3 anos. Então, eu nunca entrei na Câmara. Quando eu me candidatei para vereador mirim e quando eu ganhei a eleição e vim para cá, foi a primeira vez que eu tive contato com a Câmara de Itajaí. Então, foi uma experiência muito nova, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito interessante para a gente. Não acredito. Eu estava vendo aqui que você apresentou uma indicação pedindo mais ciclovias, especialmente nos bairros Dom Bosco, Ressacada, Centro e Fazenda. Queria saber se tu costuma andar, né, de bicicleta pela cidade, nesses bairros, ou se foi isso que te motivou a fazer essa solicitação, ou se você recebeu essa demanda de alguém também. Olha, essa era uma indicação que eu já estava, um requerimento, né, que eu já estava pensando em fazer, porque sim, eu ando bastante de bicicleta, né, o meu meio principal de locomoção, às vezes quando eu venho para a Câmara, para a escola, principalmente é a bicicleta, e eu creio que em vários lugares não tem ciclovias, né. E eu coloquei em especial esses bairros porque são os que eu vejo que mais necessitam disso, né? Então, sim, eu me locomovo bastante de bicicleta e eu creio que isso possa ajudar não somente a mim, mas como os demais ciclistas. E
eu pensei nisso principalmente por causa dessa ondinha das motinhas que está tendo agora, né? Como a gente falou, os autopropelidos. E eu creio que, por mais que a criação de mais ciclovias ao redor da cidade não vai solucionar por completo, né, problemas de trânsito envolvendo, né, as motinhas e bicicletas, eu creio que eles possam ajudar bastante. E não só isso, vários amigos que eu tenho, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, a maior parte deles vai de bicicleta para a escola. Então eu creio que colocar mais ciclovias seja uma opção mais segura para toda a população como geral, não só os que andam de bicicleta, mas também os que... as pessoas que, como eu posso dizer, usam os automóveis, como carros, motos, para facilitar realmente. E conscientizar todo mundo, né? Davi, nosso tempo já acabou, foi bem rápido, nosso bate-papo bem produtivo. Queria agradecer a tua participação hoje aqui no programa. Quer deixar algum recado para os outros estudantes que participem mais das sessões, que se tornem liderança, de repente, na sua escola, no seu bairro? Olha, eu tenho um recado para dar, né, que é algo que inclusive eu já falei para alguns amigos meus que são mais novos, né, estão lá no 7º, 8º ano, que se algum dia essas pessoas tiverem a oportunidade de participar desse projeto, eu, como vereador mirim, né, que estou participando desse projeto, recomendo muito fortemente. Por uma série de motivos que a gente já falou aqui, né? Primeiro que ele aprimora o seu senso de liderança de uma maneira inacreditável. Você começa a ver as coisas de maneira muito mais ampla, né? Você começa a ter um senso de equipe muito melhor. E porque é muito bom. E é algo muito legal participar, né, desse projeto. E muda a sua visão em relação à política. Que eu creio que isso seja algo que nós precisamos ensinar mais os nossos jovens, né? De que política não é meramente algo corrupto, mas sim é algo feito para ajudar a população. Tem muita gente do bem fazendo política, muita gente do bem querendo melhorar a cidade, o bairro, o país. Então, todos têm que participar justamente para ajudar esse movimento que é grande no país, né? Exatamente. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no programa mais uma vez. Quer saber mais sobre esse projeto? É só acessar o site da Câmara de Itajaí ou seguir as redes sociais, @Câmara Itajaí. Obrigada pela companhia e até a próxima. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.